mensagens de esperança, mensagem de fé. Estou aqui na Igreja Batista Nacional, nas Recâmaras do Rei, Ribeirão das Neves, bairro Florença. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Só tá eu aqui e o pai. E o Pai Celestial, que estamos aqui. Estamos aqui. Na verdade, é para compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações. No livro do profeta Daniel, lá tem um acontecimento interessante. Na verdade, tem vários acontecimentos, mas lembrando aqui da passagem do capítulo 3, do verso de número 17, me parece que lá está escrito, foi uma resposta que estava Misael, Ananias e Azarias, esses três rapazes, apelidados na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o apelido deles, né? Foi colocado lá em Babilônia, cativeiro. E aí o que acontece? Os três disseram para o rei, foi uma resposta, depois de uma ameaça, né? Depois de uma ameaça de morte, eles deram uma resposta para o rei, que está no capítulo 3, verso 17. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará das tuas mãos, ó Deus, ó Rei, e da tua fornalha. Senão fica tu sabendo que não serviremos a ti, nem as tuas imagens de escultura. Então esse texto ele nos mostra, é só uma reflexão, nos mostra como que Deus ele é soberano. Entende? Como que Deus ele é soberano. Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não adianta. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Olha essa fala, que fala interessante desses três jovens. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. É riquíssimo essa fala. Observa, se Ele quiser, você percebe que essa palavra, ela é uma palavra bíblica. Se Ele quiser, não é que Deus não tem que fazer, entende? Deus não tem que fazer, entende? Deus não tem que curar. Porque tem gente que pensa assim, não, Deus tem que fazer, Deus tem que curar, eu determino. Tem uns que falam assim, coloca Deus na parede. Tem uns que falam assim, se revolta contra Deus. Não, Ele não tem que fazer nada. Ele faz se Ele quiser fazer. Não, nós não podemos pensar que Deus ele tem o dever e obrigação de fazer alguma coisa para nós. Entende? Deus tem que fazer, não tem que fazer nada não. O que ele tinha que fazer, se é que tinha que fazer, abre aspas aí também. Se é que ele tinha que fazer, ele fez. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui agora. Eu não estou aqui só, ele está aqui. Jesus Cristo, ele já fez. Não é que ele tem que fazer, não é um dever, não é uma obrigação de Deus ter que fazer alguma coisa por nós. Nem nós que pregamos a palavra, nem nós que somos pastores ou membros de igreja, ou quem seja, quem pense que é fiel ou que não é fiel, ou que é dizimista ou que é ofertante, ele não tem que fazer. Ele não tem obrigação e dever nenhum de fazer. Ele faz se ele quiser fazer. Essa fala para mim ela é muito interessante. Esses rapazes, eles sabiam disso. Quando ele usa dessa expressão, se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Olha, que coisa linda.
Me parece que Tiago, ele escreve no capítulo 4, me parece que a partir do verso 14 ele diz isso. Tiago, a partir do verso 14 ele diz isso. Me parece que ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que logo aparece e depois some. Em vez disso, deveis dizer o seguinte: se Deus quiser, não só faremos isso ou aquilo. Tiago, ele usa essa fala, se Deus quiser. Tem algumas traduções que diz, se Deus permitir. Se Deus quiser, se Deus permitir, é uma palavra bíblica. Fazermos uso dessa palavra, se Deus quiser, não há mal nenhum. Não é falta de fé. Tem pessoas que pensam, se Deus quiser é porque não tem fé. Não, se Deus quiser é uma palavra bíblica. Entende? Lá, esses três, quando estava lá, Misael, Ananias e Azarias, quando estava lá sendo ameaçado pelo rei, porque o rei havia falado que ia aquecer a fornalha 7 vezes mais, que ia lançar eles lá dentro se eles não adorassem a imagem dele, e quem era o Deus que poderia livrar, eles responderam: o quanto a isso nem te responderemos. O quanto a isso nem te responderemos, ó rei. Depois ele vai e diz para ele: olha, se o nosso Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. É isso, se Deus quiser, entende? Se Deus quiser livrar. Deixa eu falar uma coisa para você, para mim também, para nós, para todos que ouvem. Se Deus quiser, ele te livra você. Se Deus quiser te guardar, ele te guarda você, entende? Se ele quiser te guardar, ele te guarda. Se ele quiser te livrar, ele te livra da fornalha, do vírus, da doença, entende? Qualquer coisa. Se ele quiser, ele pode te livrar. Quem? O Deus a quem nós servimos. Isso mostra o quanto Deus ele é todo poderoso. Eu louvo a Deus por essa fala. Eles sabiam disso. Entende? É importante nós sabermos disso. Porque às vezes, vou falar nós, eu também pensamos, né? Ou achamos, não sei se eu posso usar essa palavra, achamos que Deus tem que fazer, que Deus faz tudo o que a gente quer. Na verdade, não é assim. Me parece que na oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, parece que é Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Lá está escrito, né? A oração modelo, né? Vós, porém, quando ele ensina, quando for orar, né? Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está vendo? E seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a minha. Seja feita a tua vontade. Lá no Getsêmani também, quando Jesus estava lá, Jesus ele orava dessa forma: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, seja feita a tua vontade, não a minha. Tá certo? A vontade de Deus é soberana. Se Ele quiser te livrar, Ele te livrará. Ou seja, se Deus quiser que você viva, você vai viver, porque Ele tem todo o poder e autoridade sobre nós. Entende? Deus não perdeu o controle de nada. Não pense você que Deus perdeu o controle. Tanta gente morrendo. Infelizmente, para a tristeza de muitas pessoas, para nós, entende, que estamos perdendo pessoas queridas, amigas, nós temos sentimento, ficamos tristes, choramos com a perca, mas Deus é soberano. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, ponto. Não adianta. Mas temos que entender que Ele é soberano. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 26, ele diz: semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque aquele que sonda os nossos corações conhece a mente do Espírito, e segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos seus santos. Está vendo? Segundo a vontade de Deus. A fala deles é interessante. E o interessante dessa história, vou contar aqui um resumo dessa história. O que estava em xeque lá é o seguinte: era a adoração, entende? O rei Nabucodonosor havia levantado uma imagem de ouro imensa, e ele deu um decreto lá. Ele deu um decreto.
sabe? Deu um decreto. Qual era o decreto? O decreto era que quando tocasse todos os instrumentos, todos tinham que se ajoelhar e adorar aquela imagem. Tinha que adorar aquela imagem. E aí, meu filho, onde que você pensa que estava todo Israel naquela hora? Provavelmente se prostraram. Por quê? Porque quem não adorasse ia ser lançado dentro da fornalha de fogo. Entendeu? Ia ser lançado lá. Todos se prostraram, mas diz o texto que os 3 ficaram lá sobre os pés. Por que eles ficaram? Por que eles não tiveram medo de morrer, de serem lançados dentro da fornalha, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego? Por que eles ficaram sobre os pés? E aí depois ainda foi lá, os dedos duros ainda, entregar eles para o rei. Ó, rei, tem três moços ali, ó, que eles não fazem caso de ti, nem da tua imagem que levantaste. Aí o rei mandou chamar eles, introduzir eles na frente do rei. Aí o rei ameaçou eles: olha, nós vamos tocar de novo os instrumentos, se vocês não se prostrar, adorar a imagem que eu levantei, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, e quem é o vosso Deus que pode livrar vocês? Ameaçaram, entende? Todos que estavam lá obedeceram os decretos. Você sabe como é que é, né? Vou falar aqui uma coisa. A igreja, ela tem muito mais facilidade para obedecer os decretos que são colocados do que obedecer a palavra de Deus. É verdade, porque lá só 3 lá que desobedeceram. Só 3 que desobedeceram os decretos do rei. Os decretos, entende? Tem que obedecer os decretos, é verdade. E eles lá, o que fizeram? Não obedeceu, não. E a vida deles estava em jogo, tá? Eles iam ser lançados dentro da fornalha. Mas eles conheciam bem, talvez Deuteronômio capítulo 6, verso 4, porque lá está escrito, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Eles sabiam. Os 10 mandamentos, né? Lembra? Êxodo capítulo 20, e também tem a repetição dos 10 mandamentos, Deuteronômio capítulo 5, né? Porque lá começa dizendo, capítulo 20, me parece que é assim, de Deuteronômio, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio é capítulo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas na terra. Ou seja, não podia. Então, esses Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles guardaram isso. Eles sabiam que eles não podiam adorar a imagem, mas todos que estavam lá adoraram e se dobraram. Eu volto a dizer, tem mais facilidade para obedecer os decretos que são colocados do que obedecer a própria palavra de Deus. É claro, é mais difícil obedecer a palavra, é mais fácil obedecer a decretos. Interessante que aquela imagem, ela foi levantada. Se você ler o capítulo 2 de Daniel, o rei tem um sonho, né?